Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Cérebro Curioso. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Grécia Antiga. A Grécia Antiga nós vamos dividir em dois. A primeira parte vai ser sobre os cretenses, micênicos e as invasões pelos eólios, jônios e dórios. E também o período homérico até chegarmos no período arcaico, que é a parte 2. Nós vamos explicar sobre cidades-estados, polis, Esparta e Atenas. Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre a Grécia Antiga. Primeira parte sobre micênicos e cretenses. Vamos focar mais nos cretenses, que dominaram certa parte do Peloponeso e da Ática, que são regiões da Grécia, que vocês poderão ver. E também nós temos a ilha de Creta e as pequenas ilhas que estão ao redor dela, que eram todos habitados por cretenses. Eles revolucionaram a agricultura grega, começaram a incentivar, cultivar com novas tecnologias para a época e, portanto, foi conhecido como uma revolução agrícola. Por quê? E essa revolução agrícola por quê? Ocorreu na Grécia, porque a Grécia é uma região cheia de montanhas. E essas montanhas tinham vales, e esses vales eram de terras férteis. Então eles viviam da agricultura, cada um com a sua famíliazinha, por todas as ilhotas, ilha de Creta, essas regiões, Peloponeso, norte da Grécia, indo para Macedônia, até que chegaram o período da primeira diáspora grega. O que foi a primeira diáspora grega? Os eólios, jônios e dórios invadiram a região da Grécia. Focando nos dórios, esse povo ele veio por causa de condições de terras inférteis em sua terra original, vieram para a Eurásia, perto da Grécia, invadiram a Grécia, eles imporam um exército muito forte, um poderio bélico muito forte em cima dos cretenses, os dominaram de forma violenta, mas trazendo revoluções culturais e sociais para a época. Ainda assim, se for comparar com o período arcaico para frente, ainda assim era muito, digamos, pobre. Mas isso já foi o início. Os eólios, jônios e dórios dominaram toda a parte da Grécia, mais a ilha de Creta, e puseram o seu poder lá. Principalmente por causa da sua força militar, força bélica, muito forte. E aí começa, depois dessa primeira diáspora grega, que foi a fuga dos povos originais para lugares seguros, mas não adiantou nada, toda a Grécia foi dominada. Muita gente diz que entre esse período e o período da primeira diáspora grega foi a Idade das Trevas grega. Muitos historiadores dizem isso. E chegou no período homérico. O período homérico ele é chamado assim por causa de Homero, o poeta grego, que compôs as obras Ilíada e Odisseia. Sim, Ilíada e Odisseia, uma delas é a da princesa Helena, do cavalo de Troia, a guerra com Troia, entre outros. Ele foi o início, o marco inicial para a literatura que conhecemos hoje. Ele foi um dos primeiros. Por isso que a época é chamada de período homérico. Por quê? Porque na época, depois da primeira diáspora grega, as cidades começaram a se formarem em clãs. E cada clã era liderado por um basileu. Esse basileu, ele liderava esses clãs. E à medida que esses clãs cresciam, cada um se unia um ao outro, utilizando os vales e as montanhas com a sua nova agricultura. Porém, à medida que isso foi crescendo, a população foi crescendo, os clãs não suportaram, assim como os basileus, e a terra começou a ficar infértil. E, portanto, eles deveriam, digamos, conquistar as outras partes da Grécia que não estavam povoadas, não estavam populosas, não tinha população lá. Então, começou a segunda diáspora grega, e através dessa segunda diáspora grega, o pessoal desses clãs, liderados por esses basileus, foram para o interior da Grécia e assim começaram então a segunda diáspora grega e o período arcaico. E aí fundaram as cidades que a gente conhece hoje, que a gente vai falar na parte 2, que são Esparta e Atenas. Também criaram o conceito de cidade-estado / polis.
O que é esse conceito de cidade-estado? Todas as cidades, agora que não eram mais clãs, eram cidades, porque todos os clãs estavam reunidos em várias cidades ou várias polis. Todas as cidades eram de pessoas da mesma cultura, da mesma raça, porém tinham regras e até líderes diferentes. Essas cidades-estados eram cidades de governo próprio, embora a sua cultura fosse idêntica às outras cidades gregas. As polis, elas tinham um conselho próprio, uma assembleia legislativa própria, na maioria das vezes, como o caso de Esparta, era uma diarquia, cada cidade tinha o seu governo próprio. E, portanto, isso foi fundamental para explicar a rivalidade entre Esparta e Atenas, e também é fundamental para a gente entender como que eram as organizações da maioria das cidades, não só na Grécia, mas na maioria das cidades, em todos os casos, como é o caso dos fenícios. A cidade de Tiro, por exemplo, era um caso de cidade-estado, além de Esparta e Atenas, que nós vamos conhecer mais para frente. Então, esse foi o fim do vídeo Cérebro Curioso de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like, compartilha com seus familiares e amigos e venham para mais pro canal, que nós teremos mais novidades por aí. Falou!